Viver não é fácil, viver é praticamente uma montanha-russa. Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. Quem busca sempre está lá em cima, infelizmente, acaba se perdendo. Cai no engano do diabo, porque foi o diabo que ofereceu, inclusive, a Jesus, para estar sempre por cima. Jesus sempre disse: olha, para trás, Satanás, na minha vida não. Só a Deus eu vou adorar, só a Deus eu vou buscar, e eu vou entender que o processo da vida, inclusive Jesus passava pelo sofrimento, o processo da vida, ele é sofrido. E a pessoa que busca mar de rosa, desculpe, você entrou às vezes numa igreja, em algum lugar, ouviu uma pregação, e desculpe, mas você ouviu uma pregação que não foi de Deus, uma palavra que não foi de Deus. Porque o que Jesus disse é que no mundo nós teremos aflições. Nós temos sim tempos de bonança, tempos de paz, mas no mundo nós temos aflição. Amém, Jesus? A maior parte do tempo da nossa vida é lutando, a maior parte do tempo da nossa vida é guerreando, e poucos, muito poucos, são os dias de vitória, né, de se alegrar. Nós passamos 30 dias orando e pedindo a Deus para que Deus pudesse conscientizar a igreja no que diz respeito aonde nós enquadramos sobre o pecado de Rúben, que é a primeira tribo das 12, que é o pecado sexual. Nós estivemos orando, pensando, colocando para a igreja todo essa situação, porque há de ser que a vida ela é sofrida, mas nós podemos sofrer menos, vamos dizer assim. Nós podemos evitar dores intensas, perdas irreparáveis. Nós podemos evitar. Mas que a vida não vai ser fácil, não vai ser. Lutar não significa perder. Eu não disse perder, eu disse lutar todo o tempo. Guerrear. Quando nós não vigiamos, deixamos de observar a palavra, a gente pode cair, afundar. E é aqui onde se encontra a perda de Rúben. Rúben deixou de vigiar, Rúben deixou de buscar uma orientação do alto. Rúben começou a olhar para as coisas da carne, a desejar. Rúben é a figura de toda e qualquer outra queda que a pessoa, o pecado de Rúben é a figura de qualquer outra queda que a pessoa possa cair, qualquer outro tipo de pecado. Para Deus não há separação de pecado para pecado, todo pecado é pecado. Tem até uma analogia que a gente faz que é o seguinte, irmãos: você pegar uma pedra e jogar no rio, o que vai acontecer? Vai afundar. Se você pegar uma pedra maior, você jogar no rio, vai afundar. Todo pecado é pecado. Para Deus não há, você cometeu isso, e você isso, e você que fez isso. Não tem isso. Isso é entre nós. A área sexual é uma área restrita, aonde o pecado que é praticado, nem sempre as pessoas veem. Por isso que quando existe, irmãos, eu já antecipo, quando existe um adultério, quando existe um pecado desse, tem que haver confissão. Porque a absolvição de um pecado é só mediante um sacrifício, sempre foi e sempre será. A área sexual, o pecado é cometido às escondidas. E quando a pessoa vem a cometer um pecado de ordem sexual, principalmente da casa e do adultério, ele tem que confessar o seu pecado para que seja exposto o que ele fez, ou o que ela fez. Todo pecado vai ser perdoado, todo, se houver confissão. Não havendo confissão, não existe remissão de pecados. Por isso eu digo,
É melhor vigiar antes, buscar a orientação de Deus. Você está, poxa, eu não vou fazer isso, porque depois eu vou estragar minha família, eu vou ter que confessar para me acertar com. Uma hora a pessoa vai querer se acertar com Deus. Uma hora ela vai pisar dentro da igreja. Quando ela pisou na igreja, falou, vixe, aquele dia, aquela hora, aquele momento eu vou ter que confessar. E confessar, quando é da casa do adultério, tem que confessar para onde? Para o cônjuge. O cônjuge vai julgar agora, diante da palavra, se vai permanecer no relacionamento ou não. Mas você vai acertar a sua vida com Deus. Por isso a gente tem pedido a Deus para que a igreja tenha sempre olhos abertos com respeito à vida sexual. Porque todo mundo tem isso na sua vida. Todo mundo tem essa área na sua vida. E precisa ser muito bem cuidado por você. Não é Deus que guarda a sua vida sexual. É você que guarda a sua vida sexual. É você, o guardião da sua vida sexual é você. É você. Né? Como a gente está falando sobre o pecado de ordem sexual, não dá muito tempo para a gente falar com respeito à falta que muitos casados têm nessa área e se sentem muitas vezes sufocados, né? Porém, Provérbios diz que a alma farta, ela despreza favos de mel. Por isso, quando Paulo diz que o casado tem que cuidar de não dever ao seu cônjuge, e se tiver que ficar devendo, ou seja, se separar, e ele está falando sim de ordem sexual, é necessário que os dois conversem, porque um relacionamento, tudo na vida é com base no diálogo. Qualquer acordo que você vê tem conversa, qualquer coisa tem conversa. O casamento que chega, não fala bom dia, não fala oi, não tem conversa, como é que foi, como é que é, qual é que é. O ponto não é esse, mas o que eu quero dizer é que muita gente abre porta porque não conhece nem a Bíblia. Então Paulo diz que o seu corpo não pertence a você, mas pertence à pessoa que você casou. Pensar assim antes de casar então, se não quer fazer o seu corpo ser do outro, é claro que não é por obrigação, por isso o diálogo. Paulo dá referência a esse sentido, de dialogar. Estou antecipando tudo isso daqui para a gente entrar na vida de Rúben. Ele era solteiro, não era casado, tinha suas necessidades. Bila não era a principal, também tinha suas necessidades. Casar com duas pessoas não tem como o homem dar atenção a todo mundo, não tem. Existe muita coisa aí. Então Paulo diz que quando o homem casa lá, ele precisa entender que ele precisa suprir a tua mulher. E se ele está com problemas, seja ele de qual ordem for, e quem é homem sabe do que eu estou falando, se está com algum problema, seja de sentir algo, ou seja uma disfunção fisiológica, tem que procurar ajuda, Deus deixou na natureza remédios, que vão ajudar para que você possa suprir a tua esposa, e também a esposa suprir o seu marido, principalmente o homem, que o homem ele é muito mais produtivo, ele produz mais hormônios sexuais. O homem produz a testosterona, pelo que eu tive lendo, cerca de um homem normal é de 400 a 800 nonograma por decilitro. O homem normal. O que não está normal, ele já produz de 100 a 200. Faça o exame para ver, né, se está tendo, eu digo aos casados, para ver, se não precisa fazer uma reposição desse hormônio. É que tem muita gente da academia que usa isso aí para bomba, né? Porque é um hormônio que dá força, um hormônio que aumenta
capacidade muscular e tudo mais, vai atrás disso daí para tomar, nem precisa. Às vezes o jovem está lá 800, 1000, aí ele quer dar 3.000 lá em cima para ficar desse tamanho. Bobagem, pura bobagem, besteira. Se precisa de alguma outra coisa, questões naturais, tem muita ajuda. Por quê? Porque o homem precisa de estar pleno nessa área, para que ele não venha. Provérbios diz: a alma farta despreza favos de mel, mas a faminta, qualquer amargo é doce, qualquer porcaria serve. Por quê? Porque ele está faminto. Imagina você com fome. A nossa área sexual é uma questão fisiológica, por isso tem que vigiar. É que a gente vai aprendendo desde criança a levar, né? Mas o negócio é sério. Se você não aprender a falar, poxa, por que eu casei? Meramente porque 90% existe um dom do casamento, que é a área sexual. Jesus trata isso em Mateus 19, que a área sexual é um dom. O casamento é um dom por causa da área sexual. Ele fala, olha, nem todos têm esse dom, porque tem gente que é eunuco, irmão. Tem gente que não tem atração nem por homem nem por mulher, né? Que é o gênero, o padrão das aberrações, né? Que a Bíblia diz. A pessoa não tem nada, não sente nada. Ela não sente nada. Ela é... E tem pessoas que se fazem eunuco para o reino. Até na própria religião do judaísmo, existia muitos que que se faziam o processo de castração por causa da dedicação a Deus. Na época de Jesus, muitos se faziam eunuco dessa forma, porque ele decidiu viver a vida dele somente para isso. Agora nós, que decidimos ter uma vida de casado, meu irmão, esse é um fundamento. Com 90%, 90% é por essa situação. Os outros 10%, muito bem trabalhado, é onde se desenvolve o amor. O amor de um homem para uma mulher é o amor eros. O amor eros, quando ele vai se tornando mais velho, que vai aposentando a sua vida sexual, passa a ser o amor philos, que é um amor de irmão, de pai, mãe, de família. O amor ágape é o que Deus sente por nós, e possivelmente que nós podemos desenvolver por ele. Amém, Jesus? Só uma introdução para a gente entrar. Então, no que diz, agora eu já entro aqui na pregação. Abre sua Bíblia em Gênesis 35, por favor. Gênesis 35. No que diz respeito ao pecado sexual, deslize, queda ou qualquer embaraço de ordem sexual é uma escolha errada e terá um preço a ser pago. Não adianta nós acharmos que o preço não deve ser pago. Olha, existe uma situação bem atípica aqui. Deixa eu tirar o fundo para a gente falar. Existe o preço ser pago e existe as consequências. Todo pecado tem consequência, mas você não precisa ficar a vida inteira pagando a sua consequência. Quem está entendendo, diga amém. Quando confessado, quando resolvido, você não fica a vida inteira entre os homens diferente. O cara roubou, matou, assassinou e tudo mais, ele vai preso.
Quando ele vai preso, é dado uma sentença para ele: bom comportamento, arrependimento, virou cristão, não sei o que, doou tudo para os pobres, não sei o que, não adianta. O homem é diferente, mas Deus vê de forma diferente. Quando Deus perdoa o pecado, Ele anula praticamente a consequência durante toda aquela vida. Ele torna aquela maldição em quê? Esse é Deus, em bênção. Esse é Deus. Gênesis 35 vai mostrar aqui o pecado dele. Mais uma vez, Rúben teve uma conotação na bênção de Jacó como sendo um homem que tinha tudo e perdeu. Por que perdeu? Gênesis 35, 42. Opa. Pega o 49, o 39. Oh, perdão, o 40 mesmo. O 49. Por gentileza. O versículo 3. Rúben, Jacó está falando para ele: tu és meu primogênito, minha força, o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Ele tinha tudo. Inconstante como a água não serás o mais o excelente. Perdeu. Porquanto subiste ao leito do teu pai, e então o contaminaste e subiste à minha cama. Ele fez isso porque ele quis. Ele tinha uma escolha, talvez ele estava passando por uma luta. Poxa, eu não quero fazer isso, mas eu estou numa necessidade. Bila está me dando mole. Bila também está numa situação, se ele vir também não vou deixar passar. Então, existe toda uma situação carnal, do sentido pejorativo mesmo da palavra, existe toda uma situação carnal, vamos dizer um mundanismo, um levianismo, né? Rodando entre os dois ali. Existe uma separação de uma pessoa religiosa nesse padrão aqui. Ele era o mais excelente, ele era o primogênito, ele tinha direito de ser o primeiro, de receber a bênção, de ser o líder de todos. Só que ele quis, ele falou: não, quer saber? Hoje eu vou. E depois eu vejo no que vai dar. Depois eu vejo no que vai acontecer. E a maioria de nós, não só com respeito a isso, a esse assunto, mas a maioria de nós é assim. A gente faz uma coisa para ver no que vai dar. Você tem que mudar isso em você. Deus não quer que você seja dessa forma. Vou fazer e depois a gente vê. Você tem que mudar isso. Tem que priorizar mais Deus na sua vida. Tem que dar mais prioridade a Deus. Não, Deus não quer que eu faça isso, eu não vou fazer. Deus não quer que eu aja dessa forma, eu não vou agir. Mas eu vou desagradar fulano. Lembra do que diz lá em Atos: convém mais agradar a Deus do que aos homens. Não compensa. Não compensa você conhecer Deus e fugir fora das suas orientações. Não vai compensar. O preço será muito alto a ser pago. Jacó já deu a sentença: você não será mais o excelente. E agora, irmãos? Entra num ponto aqui, nesse mesmo caminho, nesse mesmo paralelo de ordem sexual na Bíblia, em que essa mesma bênção que ele tinha de ser o primogênito, foi passada a um cara cujo era irmão dele, José. Falou: olha, eu vou pegar essa sua bênção, você pecou de ordem sexual. Claro que não foi isso que ele pensou. Falou: seu pecado é de ordem sexual. Ele pegou e deu para um cara que se chama José. Colocou sobre José. José vai passar por uma mesma situação, por uma mesma tentação, só que de forma diferente. José vai passar por uma situação até pior, né?
Porque a Bíblia não fala que Bila era uma mulher incrível, de posição. Não, a Bíblia não fala. José já está diante da esposa de Potifar, uma das mulheres mais bonitas que tinham ali no Egito. José passou pela mesma situação. E o que ele fez? Gênesis 39. Pela vida de José, dá para a gente ver que é uma escolha. Que Rúben fez uma escolha errada, porque o deslize, a queda, ou qualquer embaraço de ordem sexual, é uma escolha. Qualquer embaraço, a não ser, não é minha escolha, foi o estupro. A pessoa foi estuprada. Isso não é uma escolha. Agora, o que é uma escolha? Eu me embaraçar, eu me envolver. Quem está entendendo, diga amém. E isso está relacionado a qualquer outra situação. Jesus, ele disse que se um homem olhar para uma mulher com intenções, ou seja, desejando-a, buscando fazer análises sensuais, ele já adulterou no coração. A gente não precisa nem falar sobre pornografia, né, irmãos? O celular está na sua mão, teu computador, a tua televisão. Você só vai ficar ali, ou você só vai buscar se você quiser. Pastor, pode assistir filmes? Não pode, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Isso é inaceitável, é inadmissível. Qualquer tipo de ações sexuais que demandam fora do seu padrão normal, que é um homem ou mulher, devidamente casados, no anelo diante de Deus, com a fé, eles podem desfrutar com a bênção de Deus, e a Bíblia diz que Deus se alegra. Agora, fora disso, qualquer uma outra ação, qualquer uma outra objeção sexual se torna pecado. O que saiu fora dos dois, do casal, devidamente casados diante de Deus, se torna um pecado. Então, qualquer deslize, qualquer embaraço, qualquer escolha, haverá um preço a ser pago. E se você estudar, a ciência fala que a pessoa que ela vive nessa prática, por exemplo, prática acabei de falar agora, de pornografias e essa área, a pessoa que vive nessa prática, ela é uma pessoa onde o cérebro dela, porque é o seguinte, a ciência explica que o nosso cérebro, o cérebro humano, ele criado por Deus, que coisa incrível, ele libera sensações, emoções, por exemplo, a droga. A droga, quando a pessoa usa uma droga química, ele libera hormônios como serotonina, endorfina. Por isso que a pessoa, ela quer mais, porque ela fica... O álcool, ele também tem algum tipo de liberação. Substâncias que liberam uma alegria que a pessoa não tem, uma espontaneidade que a pessoa não tem. E quando a pessoa ela assiste uma pornografia, ela vê esses filmes, essas coisas, dessa ordem, quando ele está envolvido com o embaraço sexual, um embaraço, né, que não é uma coisa lícita, é uma coisa ilícita, qualquer um tipo, pode ser adultério, fornicação, qualquer um tipo, que eu acabei de citar, pornografia, ele libera além do normal hormônios do seu cérebro. Isso a ciência prova. É além do normal. Então, se ele tem um ato com a tua esposa, com o teu marido, a pessoa tem uma ação ali, o que ele produz é no nível de Deus. Para a pessoa se satisfazer, para a pessoa se sentir bem, satisfazer um ao outro e continuar a jornada até o fim da vida, até onde aposentar. Os embaraços sexuais,
liberam muito mais do normal. E é aqui onde está. Por que Sodoma e Gomorra foram destruídos? Foram destruídos com o fogo de Deus por causa do pecado sexual. No entanto, até hoje, a Bíblia no Novo Testamento declara que os sodomitas não vão entrar no céu. Que são essas pessoas que prevaricam na área sexual. Eles querem além do que é o normal. É um embaraço, há um preço a ser pago. Já a contrapartida, diferente de Rúben, a gente vê José. Eu queria ler um pouco sobre ele aqui. No versículo 1: e foi José levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do Senhor egípcio. Quando a Bíblia fala que ele era eunuco, a Bíblia está relacionando esse homem como sendo um homem que não tocava nas mulheres de Faraó, sendo ele um grande precursor da casa das mulheres. Ele não tinha desempenho com nenhuma mulher de Faraó, que ele tinha muitas. Por isso, era um homem chamado para Faraó um homem eunuco, que nessa parte ele não tinha nenhuma ação. Porém, ele era casado. Então, se ele era casado, a gente sabe que ele não era castrado. Olha o que diz. A Bíblia já cantou a bola falando da vida espiritual do José. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo quanto ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça a seus olhos e serviam. E ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo quanto tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, e por amor a José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência, um rapaz bonito, e formoso à vista, um homem de Deus, bonito por dentro, e o que diz a Bíblia, bonito por fora também. Qual beleza que transpareceu mais? Qual que as pessoas mais usam hoje? Dá um pulo e olha para o mundo para você ver. Às vezes a pessoa, uma mulher, um homem bonito, mas não sai nada de dentro dali. Tem nada, não tem conteúdo nenhum. Você pode falar sobre qualquer assunto, não sabe, não sei, por dentro não tem nada. Aí por fora, não é? Milhões e milhões de seguidores nesse mundo. Vamos lá. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Ela já foi na cara. A Bíblia tem seus termos. Nos dias de hoje, imagine como que ela não teria falado com ele ou se exposto para ele. É a mesma coisa da gente analisar. O cara, homem de Deus, esperando o dia para se casar, porque ele não negou a sua sexualidade. Ele que, no entanto, se casou. Posteriormente, o Faraó entregou a mulher que ele queria. Deus deu tudo que ele queria para ele.
José estava se contendo, aparece uma situação como essa. Você lembra de alguém que também era solteiro? Pode ser o irmão mais velho dele, Rubem. Solteiro, também tentando se conter, só que fez uma escolha errada. Já vem o outro, que é aqui onde eu quero pegar. Existe sim um grau, um nível de merecimento nessa vida. Existe. Para aquelas pessoas que se procedem corretamente diante de Deus e para Deus, não é para o homem ver, porque tem gente que faz as coisas para o homem ver, mas e o coração? Aí não colhe nada na terra. Eu faço tudo certo, porque só de falar desse jeito você já não faz nada certo. Você só faz para os outros verem. Quantas e quantas são 18 anos no seio da igreja, fazendo a obra de Deus? Quantas pessoas se atendem assim? Vamos lá. Quantas? Eu sempre fui da igreja, eu sempre fui certo, eu sempre me procedi bem, e aí Deus nunca fez nada por mim, eu estou cansado, na minha casa é uma luta, porque eu faço tudo pelos outros, ninguém faz nada por mim. Você não vai ver José agindo desse jeito. Você vai ver José não querer, ele nem pensava, olha, eu vou fazer isso porque Deus vai me abençoar, eu vou fazer isso aqui porque, olha, isso daqui vai acontecer. Você não vai ver José de coração barganhar com Deus. Você não vai ver isso, você não vai ver. Se tem uma característica nas 12 tribos de Israel que narra a própria pessoa de Jesus, é José. José tem características intrínsecas com Jesus. Foi entregue, foi tentado, foi tudo, e todo tempo de coração puro e bom. Os irmãos entregaram, ele foi lá, não, perdoa. O que Jesus fez? Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aí José vem e faz a mesma coisa. Perdoa, recebe ele, senta todo mundo aqui. Não, deixa para lá, as coisas são assim, graças a Deus que vocês estão aqui. Que bom que vocês, cadê o nosso pai? Está tudo bem. Coração maravilhoso que esse homem tinha, gente. Contrapartida, eu quero que você olhe para Rubem. Se Rubem fez o que fez, ele não fez, peraí, eu não quero, mas eu vou fazer. Não, Rubem fez o que ele bem queria. Por isso Jacó falou, você era o mais excelente, agora você não será mais. Você era, um dia você foi. Deus não leva em tempo o que a gente foi, Deus leva em tempo o que a gente é e o que a gente faz, isso sim. Ele leva conta disso. Amém, Jesus? Diga graças a Deus. Vamos continuar lendo? Ele falou, deita-te comigo no 7. Ela falou, deita-te comigo. Imagine como que deve ser o convite. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és sua mulher, como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Ele jogou o jogo da sinceridade, falou assim, eu não vou ficar falando aqui que você nossa, como você é uma mulher bonita, como que eu, nossa, não vou falar isso. Eu já vou falar, olha, ele falou que eu poderia fazer tudo aqui, menos tocar em você, ele confiou tudo na minha mão, sabe? O Potifar falou, tá vendo que Deus está comigo, eu não faria isso com ele. Ele provou ser homem, não faria isso com ele, e também não faria com Deus. Para mim, tu és uma tentação. O que dá você entender dentro dessa brecha, é que ela era uma tentação para ele, porque se não fosse uma tentação para ele, então tá fácil, né, irmão? Era eunuco. Jamais eu faria isso com você. Então ele sofreu a tentação. Eu imagino ele passando por essa situação, dentro da casa, a mulher passa, imagina a provocação da mulher. Ele olha só daqui para cima, no rosto da mulher. Pois não, senhora, deve fechar o semblante, sabe?
nervoso de saber as intenções e ele não querer fazer. Ele não querer praticar o mal. Ele estava numa luta. A vida é assim. Ou você se deixa levar pelas tentações, ou você continua lutando. Rúben fez uma escolha. Se deixou levar pela tentação. Perdeu. José não. Vamos ver? Que eu adoro ler isso aqui. E aconteceu que, falando ela, cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia, aí isso aconteceu num dia lá, que veio à casa para o seu serviço, fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa ali estavam. Ela apertou mais o cinto dele. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. Né? Que obviamente isso é termo bíblico, e a gente tem que entender isso de forma mais literal. A maneira, a expressão, a conduta, a opressão, você precisa entender isso. Porque nós não estamos falando de uma coisa antiquada, velha, acabada. É as mesmas situações que nós passamos. Hoje sofremos tentações pela televisão. Você está assistindo, passa uma propaganda, uma coisa, você fala: meu Deus. Você está vendo alguma coisa pelo teu celular, você fala: Jesus amado. Você sofre tentações dessa mesma espécie, convites dessa mesma espécie, a você prevaricar, a ir contra a vontade de Deus, todo tempo. Vamos lá. E ela lhe pegou a sua veste, vou ler de novo, dizendo: deita-te comigo, e deixou a sua veste na mão dela, e fugiu e saiu para fora. O 12, e ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Falou: aqui eu não vou ficar. Saiu. E essas vestes na mão dela, que vai se tornar um álibi para ela lançar ele na prisão. E ele vai ser preso injustamente. E chamou os homens de sua casa, dizendo: vinde, e trouxe-me o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim, deitar-te comigo. Eu gritei com grande voz. Ela começou a mentir. O homem de Deus fugiu. Por isso que, olha aqui, olha para mim por favor. Eu já passei por uma situação na minha vida, dentro da igreja. Eu já falei isso para alguns obreiros, pessoal. Quando eu era obreiro, a igreja cheia lá na Avenida Paulista. Tinha uma moça que se apaixonou por mim lá. Ela se apaixonou por mim, uma moça do mundo, irmão, do mundo. E eu não queria nem saber de namorar. Eu tinha um propósito com Deus que eu não queria namorar. Eu fiquei 3 anos ali sem pensar em nada. Eu não queria namorar, era vida de oração, vida com Deus. Eu estava realmente naquela sede mais de Deus, né? E ela se apaixonou por mim. Os cultos, ela ia nos cultos com uma saia, irmão, que você não vê nem no mundo. Curta, assim, parecia um cinto. Esse cinto mais moderno, mais grosso. Um absurdo. E ela se apaixonou. Falou: tanto rapaz na igreja, logo eu. Um belo dia a gente participava do grupo de jovens. Eu era o único jovem que tinha carro. Eu tinha 18 anos. Eu era o único jovem que tinha carro. A gente foi buscar os jovens. Ela estava entre um desses. Uma jovem, tem que pegar uma jovem lá não sei na onde. Eu falei: tá bom, vamos. Eu estava dirigindo, fui até lá o bairro. Ela entrou, sentou no banco de trás com todos os outros jovens que estavam. Na hora que eu desci do carro, era uma porta só, desci do carro, eu levantei o banco, né? Ela saiu, me entregou um negócio assim, uma carta. Sabe aquelas cartas gigantes, aquele rolo? Eu olhei assim, eu falei: não, irmão, misericórdia, porque eu era crente, irmão. Eu era religioso. E não faz. Eu falei: não, irmão, está amarrado, em nome de Jesus, que é isso aí? Não, nem vou pegar isso aí, que é isso? Eu até segurei a sacolinha, assim, era uma sacola, colocou na sacola, para fazer, só a menina ficou brava comigo, que eu não quis. Uma carta, um rolo, ela deve ter feito para algum cantor,
E aí deve ter se arrependido. Deve falar, não vou entregar para o cantor, vou entregar para o Rodrigo. Que eu estou gostando dele, vou entregar. Deve ter sido, porque não é possível dar tempo de escrever um rolo grande de carta. Naquela época fazia-se isso para cantores, né? Na época do Domingo Legal do Gugu, lembra? Passava aquelas cartas, os cantores cantando aquela. E a moça se perdeu ali. Falei, não, misericórdia, não quero nem saber disso daí. Aí, irmãos, ela entramos para dentro da igreja e tudo mais. Aí tem uma coisa. Você pode, desprezo, né? Você pode desprezar um homem. Ele vai chorar, vai dar uns 50 murros na parede, vai quebrar a mão e vai passar. Agora, você desprezar uma mulher desprezada é a coisa mais terrível que tem. A mulher, com todo respeito às mulheres, sempre, não sou machista, pelo contrário. Ainda acho que mulher devia dominar a parte das coisas, porque mulher é resiliente. Mulher é resiliente, mulher manobra as coisas, mulher não desiste. É que o homem tem força, enfim, Deus escolheu que seja, enfim. Né? Mas a mulher, quando ela quer destruir a vida de uma pessoa, ela destrói. Quando ela quer acabar com a vida de alguém, ela acaba. O homem não é assim. Ele não consegue ser assim. Não é da natureza. Ele simplesmente larga para lá e fala, uma hora a justiça virá. Agora a mulher não, fala, vou pegar. E aí começou assim. Aí eu falei, não vou levar mais embora e tal. Aí passava no corredor, que todo mundo tinha um corredor de obreiro, na hora de ir embora, terminava, fazia o corredor de obreiro para dar paz para os irmãos. Graça e paz, não a paz. Aí na hora que ela vinha, eu fugia assim, né? Fugia, me escondia, porque eu não queria ter contato nenhum. Eu passava nos corredores orando, meu Deus, para expulsar o demônio do povo, que naquela época era tão gostoso, libertação. E eu passava num corredor a outro, eu passava, ela ficava. E eu, está amarrado, espírito do diabo, espírito da pombagira, está repreendido. E amarrado, eu sabia que era o demônio. O que é o demônio aqui, na vida de José? O que aconteceu? O pastor naquela época, eu tenho um grande respeito por todos, mas ele era muito sem sabedoria. Um homem que, infelizmente, tinha muito para aprender. Acho que ainda tem, pelo que eu estou sabendo. Ele tem muito para aprender ainda. Muito sem sabedoria. Sabe, precisa de muita oração, amor pelas pessoas que fazem a obra de Deus, respeito pelas pessoas na igreja, coisa que não tinha, irmão. Infelizmente ali era escassez total. Ele foi na casa, os tios dela eram doentes, isso eu fiquei sabendo conforme ela estava frequentando a igreja. Ele foi na casa, inclusive dela, que os tios, ela morava com os tios, não eram nem os pais. Chegou lá, antes teve um episódio. Outro desprezo. Graças a Deus tinha mais um jovem em casa, chamava Reginaldo, mora aí, por aqui, perto. E ele estava em casa, dormiu em casa, nós passamos um tempo em oração, de manhã fizemos um estudo da Bíblia, e a gente estava assistindo Benny Hinn falando sobre o tabernáculo. Quando o telefone de casa toca, ainda aquele telefone de fio, o telefone toca, ela achou meu número. Como que essa menina achou meu número? Não sei. Eu atendo, oi e tal. Aí ela fala, desse jeito, se você não ficar comigo, eu vou me jogar na frente do carro, do ônibus. Eu, moleque, inexperiente, com tudo, repassava tudo para o rapaz. E o rapaz é mais experiente, já vivido, já passou pelo mundo, já tinha se desviado, voltou. Estava na fé ali, em oração, consagração, jejum. Inclusive ali a gente estava em jejum. Jejuando, comia nada, na presença de Deus. Aí eu repassava, ela falou, vai se jogar. O que eu falo? Aí ele falou assim, ela não vai se jogar coisa nenhuma. Fala, se mata, se joga. Fala, faz da sua vida o que você quiser. Aí eu falei, eu vou falar isso. Eu falei, faz da sua vida o que você quiser. Desliguei. Mais um desprezo, né? Aí passou um tempo, o pastor foi lá fazer a visita na casa dos parentes para orar lá e tal. Adivinha o que aconteceu? Pega um pastor sem sabedoria, porque no mínimo tem que confiar nos seus, né?
Se você é ovelha aqui do pasto, tem 4 pastores: pastor Rodrigo, pastora Thelma, pastor Zé Carlos e a pastora Thalita. Se alguém se levanta contra nós, o mínimo que você tem que ter em princípio é a confiança no seu pastor. Chegar e falar: olha, ouvi isso e isso, é verdade. Se tem uma coisa que não vai existir em nós nunca, e é por causa disso que passamos a maior parte das nossas lutas, não é derrota, é luta, é por causa da verdade que a gente vive, fala. Tem que confiar. Isso é uma janela que eu abro aqui para nós na igreja. A mesma coisa de qualquer irmão aqui da igreja. Se alguém vir falar qualquer uma outra coisa, eu vou falar: eu sabia. Aquela pessoa nunca escondeu nada de mim. Meu irmão, se tem uma coisa que eu não sou, é do mundo. A primeira coisa que vai vir, eu falo assim: eu vou orar por ela. Ouça aqui, sai por aqui. Não dou a mínima de importância. Se for algo grave, eu vou chegar e falar: irmão, falaram isso daqui, isso é verdade? Isso não é? O que aconteceu? O que não aconteceu? Saiba, já abraço, que nós estamos juntos. Ok. Tem muita gente que saiu, inclusive abriu outra janela daqui, e encontra os irmãos da igreja e fala mal. Por que aquela igreja? Por que aquele pastor? Por que isso? Toma cuidado. Muito cuidado. A Bíblia fala que pelo fruto você conhece a árvore. Se ele já é mau caráter, se ele já fala dali, vai falar daqui, vai falar daqui, vai falar de você também, ô abençoado. Se ninguém presta para ele, só ele, por que você vai prestar? Aí, desfecho da situação. A moça falou para o pastor, pegou um sem discernimento, com uma usada pelo bicho, e falou assim: olha, o Rodrigo tentou me assediar, nem lembro como é que foi, tentou me assediar, tentou ficar comigo, inventou a história de mim. Pois é, na época, a gente estava migrando para cá, eu vim auxiliar aqui alguma coisa, e tinha uma obreira aqui na igreja, aqui, ela era obreira aqui dessa igreja aqui. Irmão, eu nunca passei por uma situação tão chata que nem eu passei nesse dia. Uma humilhação. Porque se tem uma coisa que eu prezo, é minha vida espiritual. E quem me conhece de perto sabe. Eu trabalho, faço tudo, mas eu prezo a minha vida espiritual. Anda comigo 2 dias para você ver. Não precisa nem ser 2 dias, 10 horas. Só para você ver como eu prezo a minha vida espiritual. A obreira chegou. Aí, não, eu estou antecipando. Eu estava na igreja, que eu vivia em oração lá na igreja, o pastor chega da visita. Irmão, aquele pastor, que Deus tenha misericórdia dele, ele falou assim para mim: você é um sem vergonha. Falou para mim: você é um sem vergonha. Eu fui jogado na prisão ali. Ali eu fui lançado na prisão. Eu comecei a chorar, eu era novo, comecei a chorar, eu falei assim: então quer dizer, eu falei para ele, então quer dizer que você vai acreditar numa usada pelo diabo, vai deixar de acreditar no nome de Deus. É isso que você vai fazer. Eu falei: daqui eu não saio. Daqui eu não saio. Eu falei para ele: daqui eu não saio. Porque ela falou isso, porque ela falou aquilo, e tal, que você isso, que você aquilo. Eu falei: tá, realmente, né? Aonde há fumaça, há fogo. É assim que existe? É assim? Aonde está isso na Bíblia? Aonde há fumaça, há fogo. Isso é de gente carnal falar, pensar. Tem que deixar Deus julgar, mostrar. O fruto se conhece pela árvore. Eu falei para ele: você me conhece, você sabe como é que eu sou. Você acha que eu vou fazer uma coisa dessa? Quero nem saber de mulher, quero nem saber de nada dessas coisas. Ok, passou. Isso foi uma das situações que eu passei na mão dele, que eu sofri ali. Passou. Não sei se ele esqueceu, se ele não esqueceu. Eu acho que ele acreditou, na verdade, né? Porque ele, como pastor da igreja lá, saiu falando da minha vida para todo mundo. Tipo assim, falando da minha vida não, né? Inventando da minha vida para todo mundo. Aí eu aqui, uma obreira que era daqui, mora aí, lá para trás, aí, sei lá. Aqui, irmão. Aqui, nessa igreja aqui. Era bem na migração, lá atrás, anos, bem anos atrás.
Eu orando aqui, orando aqui, orando aqui. Aí eu falei para ela ajeitar, acho que era a mesa da Santa Ceia, alguma coisa. Eu sempre fui dessa parte de idealizar, né? Organizar, fazer alguma coisa. E eu falei para ela alguma coisa usada pelo diabo, virou para mim e falou assim, eu não vou me lembrar as palavras corretamente, mas virou para mim, apontou o dedo aqui, bem aqui, ó, nesse lugar aqui, ó. Eu estava orando aqui, ó, nessa parte, ela aqui, ó, aqui. Virou para mim, apontou o dedo e falou para mim assim, porque eu sei que você é um sem vergonha, que fica andando atrás de mulher. Irmão, isso aí foi uma facada. Deu vontade de abandonar tudo nessa hora. Deu vontade de abandonar tudo, de falar, chega, isso aqui é uma farsa. Esse povo é tudo usado pelo diabo dentro da igreja. Me deu uma raiva, mas uma raiva. Eu olhei para ela, e falei assim, olha aqui, irmã, eu nunca fiz nada de errado na minha vida espiritual. Só que tem uma coisa. Se você está me acusando de uma coisa que eu não fiz, e você está acreditando no que os outros estão falando aí, só que tem uma coisa. Você vai comer do que o povo está falando. E eu vou comer da verdade. Virou a cara bufando e foi para lá. Lá para a cozinha, fazer não sei o quê. Nunca desrespeitei uma mulher. Não preciso disso. Nunca precisei. Não preciso. Ainda amar a pessoa do mundo desse jeito. Pode ser quem for. Posso passar como aquele. Para mim não foi uma tentação. E ainda não foi uma tentação. E ainda fui taxado como. Eu sinto exatamente o que esse rapaz aqui sentiu e permaneceu. Eu permaneci, irmãos. E com a graça de Deus, Deus desde então tem abençoado, inclusive minha vida espiritual. Deus tem me dado as suas bênçãos, maiores riquezas que Deus me deu foi minhas filhas, aqui nessa terra. A herança de Deus, minhas filhas. Agora eu não sei como é que está a vida da fulaninha lá que acredita nas mentiras, né? Eu não sei como é que está, vamos ver como é que está, vamos ver se realmente sente a herança de Deus sobre sua vida. Eu não sei como é que está. Porque normalmente a pessoa que come do pão da mentira, ela come do pão da mentira, e ela acredita na mentira como se fosse essa justiça, ela vai pagar um preço muito caro. Foi exatamente isso que aconteceu na vida da mulher de Potifar. Aí José preso dentro da cadeia, o que acontece com José? José começa a interpretar sonhos dos carcereiros, do carcereiro, interpreta sonhos de todo mundo ali. Dos que estavam presos, foram presos injustamente, inclusive um estava preso injustamente, e aí ele interpreta sonhos. Faraó então resolve ter sonho. Lembram de quem? De José. E através da sua vida espiritual, através de interpretar os sonhos, ele interpreta o sonho de Faraó, falou assim, para o Faraó, olha, eu tive sonho de 7 vaca gorda, vaca magra, e é o seguinte, o senhor tem que levantar um homem, um governador, um homem que dirija tudo isso, levante aí, e é assim que vai ser. Ele sentiu que era Deus que estava falando com ele, o Faraó sentiu que era Deus que estava trazendo aquela revelação, que era Deus que estava falando através de José, falou assim, então, se alguém que me traz uma revelação tão essa, não existe ninguém melhor para dominar sobre todo o meu governo como você. Colocou ele lá em cima, lá no topo. Entendeu? Foi honrado, permaneceu. Lembra de Rúben? Perdeu o lugar mais honrado que tinha. Ele já estava no lugar honrado. Ele já estava na excelência, ele já estava no cume, ele já estava no topo, ele já era, só de nascer ele já era, e olha o que ele fez. José, apesar de ser bem mais novo, era um merecedor, porque anelava pela sua vida espiritual. É da mesma forma como eu anelo também pela minha vida espiritual. Como você
anela pela sua vida espiritual, ou deve anelar pela sua vida espiritual. Para a gente encerrar, irmão, para a gente ir para o café, pelo amor de Deus, eu falei que ia terminar até um pouco mais rápido, mas 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, você vai ver que Paulo, usado por Deus, vai dizer que nenhuma tentação é maior do que nós podemos suportar, assim como nenhuma situação de ordem sexual é maior do que nós podemos suportar. Toda situação de ordem sexual não é maior do que você pode. Você pode sim suportar tentações nessa área. Se você é uma pessoa que talvez até já tenha aposentado essa área na tua vida, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Se você já tem aposentado, muitas vezes até essa área está muito bem resolvido isso na tua vida, graças a Deus, você possa orientar as pessoas por onde você anda. Porque se tem uma coisa que eu tenho visto que é o pecado mais praticado, é o de ordem sexual. A coisa mais difícil é você encontrar um jovem virgem. E a coisa mais difícil é encontrar pais que zelam pela virgindade. Eu digo virgindade que é praticar o sexo antes do tempo. Trabalhar isso com as pessoas que você conhece em sua volta é de extrema importância. E ensinar que Deus dá uma força maior do que aquela tentação não é uma impossibilidade, já está contido em cada pessoa. Se ela se aproxima de Deus, a força é de Deus. Se ela não se aproxima de Deus, eu acredito em honestidade. Então eu acredito que Deus colocou no homem a capacidade de dizer não. E inclusive, isso para nós como igreja, é como Paulo trazia para Coríntios, pregações que, poxa, agora que vocês conhecem Jesus, vocês vão decair, vocês vão voltar a essa prática, agora que vocês são, não era para ser o contrário, vocês não receberam força para suportar ainda mais o pecado. 1 Coríntios, no capítulo de número 10, 1 Coríntios, essa Bíblia, capítulo de número 10, versículo de número 13: não veio sobre vós tentação, senão humana, uma coisa física, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que vocês podem, acima do que podeis. Antes, com aquela mesma tentação, dará também o escape, para que possais suportar. É uma escolha. É uma escolha. É uma escolha. Eu, sinceramente, entendo que para muitas pessoas estão passando um sufoco nessa área, mas também não é motivo para ceder, porque está passando por um sufoco. Bom é que exista na igreja pastores que orientam a igreja a buscar recursos para suprir essa área na vida do seu cônjuge. Você não precisa pensar só em você. Pense também no seu cônjuge. Porque 90% de uma junção entre homem e mulher é pelo amor eros, é pela vida sexual. 90%. Pense nisso. Vamos orar. Fica de pé, por favor.
Deus, em nome de Jesus, olha, ultimamente o Senhor tem falado muito ao meu coração, meu Deus, que às vezes o sai da minha vida, sai do meu coração, sai dali. Muitas vezes é um ato religioso só. E tomar uma posição de ser uma esposa melhor para o seu marido, de ser um marido mais dedicado, com mais recurso, mais viril para a sua esposa, é algo de Deus. Eu sei que cada um tem as suas necessidades, os seus problemas, suas lutas, mas nós não podemos negligenciar essa área, que é uma área de grande risco de queda, se não uma das maiores. E de forma muito sensata, Deus, eu te peço que o Senhor abra o entendimento, o coração, a visão de cada um dos nossos irmãos aqui na igreja, e que de tudo que foi falado aqui possamos aproveitar o máximo de aprendizado para uma vida melhor, bem-sucedida, digna. Oh Deus, misericórdia da nossa vida, da nossa igreja, que mais pessoas possam ter esse privilégio, essa oportunidade, que mais pessoas possam ter esse privilégio de ouvir a Tua palavra de maneira tão clara, honesta, sincera, concisa, precisa, que nos orienta, que nos dirige, que nos cuida, que abre os nossos olhos, que não nos deixa, depois que sair da igreja, sermos enganados, que a gente sai daqui e muitas vezes a gente não sabe o que faz, se não faz, o que vai ou o que não vai acontecer, porque hoje, Deus, o Senhor falou no nosso coração de todas as possibilidades, e falou também das perdas que nós temos pelas quedas, principalmente nessa ordem. No nome de Jesus, Deus, no nome de Jesus, sela essa palavra. Eu sei que existe sim influências demoníacas, que quando vem além da consciência, são poderes que acabam deixando a pessoa completamente poluída. A pessoa que pensa nisso o tempo inteiro, porque ainda não foi levado à consciência como hoje, e o diabo consegue ver essa vulnerabilidade e alimentar cada vez mais isso, para que essa pessoa se prejudique, para que essa pessoa se perca. Então, como ministro do Evangelho, em pleno exercício do meu ofício, eu ordeno agora a toda influência das trevas que caia por terra agora. Toda influência maligna, toda poluição do diabo, caia por terra agora, em nome de Jesus. O entendimento dessa pessoa se torna maior, a força dessa pessoa se torna maior, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante a sua mão para o céu e diga: eu recebo de Deus uma capacidade grandiosa para vencer toda tentação, em nome de Jesus. Diga: eu recebo agora a capacitação de Deus para ser conduzido na minha área sexual. Diga: eu recebo agora a capacitação de Deus para ser
a própria bênção no meu casamento, em nome de Jesus. Diga um amém bem forte. E a